Pessoal, pediram para eu poder falar sobre o que são filhos de Deus, filhos do diabo e filho do mundo ou filho da desobediência. Então tá, para que a gente não erre, para que vocês não errem também, aprendam. Filhos de Deus são todos aqueles que confessam Jesus como único Senhor e Salvador. Aí a partir daí você recebe um ser espiritual e você se transforma filho de Deus, propriedade exclusiva de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E isso é o que forma um filho de Deus. Quando Deus cria as pessoas na terra, Ele criou, é a criação dele. Mas, depois que existe um reconhecimento de tudo que aconteceu sobre a face da terra, a bagunça, toda a energia, demônios trabalhando, tudo que acontece que leva a pessoa à perdição, entra Jesus na história. Então, todos os perdidos, todos os que estão sendo destruídos pelo mundo, são criaturas. Quando se torna filhos de Deus, existe uma legalidade espiritual muito forte, que existe anjos, existe coisas demais que trabalham em favor da pessoa que se transforma filho ou filha de Deus, e faz com que ela comece a receber bênçãos espirituais e mudar a história de vida dela. É importante saber disso. Então, os filhos de Deus são justamente aqueles que reconhecem Deus como Criador, reconhecem Deus como Pai e o quer como único, quer como Pai, mas recebendo Jesus como único Senhor Salvador, reconhecendo que Jesus pagou um preço muito caro para poder isso acontecer, tá bom? Agora, filho do diabo é todas aquelas pessoas que cresceram, às vezes ateu, às vezes ciência demais, aquelas pessoas que não reconhecem Deus, aquelas pessoas que têm coragem de poder vender as suas almas, que ela se propõe a poder se doar para o diabo, porque ela não acredita em Deus e acredita que o diabo pode dar coisas para ela mais rápido, porque o diabo conhece mais as coisas do mundo. Então essas aí são consideradas filhos do diabo, aqueles que se doou para ele, que são chamados filhos de Lúcifer, filhos de demônio, filho de uma entidade espiritual, quando a pessoa se dá para algum demônio como se fosse guia da cabeça dele e tudo mais, esse o mundo espiritual reconhece como filhos do diabo. Essas pessoas que ela não quer Deus em momento nenhum, ela repudia Deus. Isso é filho do diabo. Agora aquelas pessoas que elas conhecem Deus, sabem de Deus, confessaram Jesus como um Senhor Salvador, mas ela fica voltada para as coisas materiais, ela querendo só receber o bem, ter e obter e tudo mais, e seguindo, infelizmente, às vezes, muita teologia, muita regra, muitos sistemas religiosos, essa pessoa, o mundo espiritual reconhece ela como filho da desobediência, filhos desobedientes. Então, vou dar um exemplo legal para você entender. Vamos supor que você é pai ou mãe, você tem dois filhos. Um é obediente, o outro não é obediente, até sai de casa e vai fazer alguma coisa. Deixa de ser seu filho? Deixa de você amá-lo? Não, momento nenhum. Mas acontece que você sabe realmente quem te obedece e quem não obedece. Qual do teu filho que obedece e qual que não obedece. Então o mundo espiritual tem isso. O filho perdido, ele vai andar por muita situação, vai quebrar a cara, o filho desobediente, que é chamado filho da desobediência, e acabou no fim, o tempo dele pode ser curto lá fora. Muitos filhos desobedientes, ele acaba sendo recolhido da terra. Por quê? Porque ele sabe que pode piorar as coisas e depois Deus não gostaria que ele fizesse isso, mas fez. Então o próprio mundo espiritual recolhe ele. Porque Deus ele ama, mas corrige também. E o amor dele é muito grande, não dá para poder comparar. Então, mas os filhos que realmente obedecem, são os filhos de Deus, que queira obedecer, vai longe. Então muita coisa vai acontecer diferenciado. Então queira ser um filho de Deus obediente. Às vezes pode achar que é muito difícil ser obediente nessa terra, mas não é. É fácil ser obediente. Então basta você lembrar do teu pai e da tua mãe e você ser correto com as coisas com Deus, que tudo vai bem na tua vida. Tem muita gente que está perdendo bênçãos de Deus porque às vezes ouve muito que as pessoas falam que ele é filho, ele é filho, ele é filho, ele é filho de Deus, mas está passando por muita dificuldade porque nem ele mesmo se reconhece como filho de Deus. E acaba no fim, essa pessoa ela se revolta com a situação, até questiona, quer colocar Deus na parede. Uma pessoa que é filho, que está na desobediência, ele quer colocar Deus na parede, para que Deus dê as coisas para ele, faça aquilo que ele quer fazer. Deus não é assim. Deus não é um pai pamonha, igual muitos pais têm por aí, que acham que é só passar a mão na cabeça do filho que o filho fica bem.
Não é assim. Deus, ele corrige a quem ele ama. E às vezes a correção dele pode ser severa. Como também, e correção só vem para os desobedientes. Um filho que é obediente não tem por que receber correção. Então tá aí a explicação para os 3 filhos, tá bom? Um grande abraço.